Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Arley. Hoje eu vou estar apresentando para vocês o webinar do Made for Flow com o anti-DDoS. A ênfase hoje vai ser para como utilizar essas duas ferramentas para entender o que se passou na rede, entender o que aconteceu dentro de um ataque, também pelo anti-DDoS quais ações tomar, como que a gente vai configurar essas ações, beleza? Então esse é o enfoque de hoje. Eu vou estar apresentando aqui a nossa ferramenta de demo, tá? Então são algumas informações mocadas, algumas informações criadas aqui, tá? Então vamos lá. Bom, o Made for Flow utiliza o protocolo NetFlow, como o próprio nome já indica aí pra gente. E através desse protocolo a gente consegue ter uma grande visibilidade quanto ao tráfego que é gerado, né, aqui dentro do equipamento. Temos diversas telas, eu não vou passar em todas, né, porque hoje o foco é com relação à análise de ataques, mas a gente tem, como vocês podem ver, bastante opções quanto à visibilidade da rede. E não seria diferente nesse quesito, né, também. A principal tela, eu diria que é a tela de gráficos, tem bastante informações, bastante opções por aqui. Então é a partir dela que a gente vai chegar no Made for Flow em como analisar esse ataque. Só para a gente ter uma breve introdução, um entendimento a respeito dessa tela, como que ela vai funcionar, né? Como que ela vai disponibilizar esses gráficos. A maioria daqui, né, dessas opções, é comparando filtros. Quais são os filtros? É tudo isso que a gente está vendo, interfaces, prefixos, ASNs, aplicações. Então eles são todos comparados a fim de a gente encontrar aquilo que a gente precisa. A exceção fica por isso que a gente chama de grupo de gráficos, chamado tráfego total, que vai trazer o tráfego individual desses filtros. Então, das interfaces ou do BGP, aqui em tráfego geral, de V4, IPv6, ASN, prefixos, aplicações e CDN. Tá? Esses custom aqui são gráficos criados. Bom, só para a gente entender. Então, as interfaces são as interfaces monitoradas lá na tela do roteador. Então, a gente tem aqui as interfaces que são monitoradas. Temos os prefixos, os ASNs e outro cara que a gente vai usar para consultar os gráficos, as aplicações. A gente tem 18 aplicações já inicialmente cadastradas para a gente ver algumas portas, alguns protocolos aí que são importantes nesse quesito, nesse tipo de análise. O primeiro gráfico que eu queria apresentar é o gráfico de tráfego geral. Por quê? Nele a gente vai ter o tráfego individual das interfaces. A gente vai ter, na verdade, o tráfego do BGP em si, esse é o intuito que eu vou mostrar aqui, é ter o tráfego total do equipamento e a divisão desse tráfego por interface, certo? Para que, através dessa divisão, a gente consiga entender por qual interface entrou o ataque, se foram várias, se foram uma, né, para a gente ter esse ponto de partida quanto esse tipo de análise. Como que é a montagem dele? Todos os gráficos, aqui em cima é onde a gente seleciona os filtros, e aqui embaixo a gente faz a montagem dele. Então, o tempo de intervalo, se a gente quer ver as últimas 24 horas, os últimos minutos, os últimos dias, os últimos meses, ou até um uso personalizado. Então, eu vi ali que no dia 3 eu tive um problema, um possível problema. Eu posso vir e fazer a seleção, né, do dia 3, o horário de início, o horário de fim que você quer que esse gráfico seja montado. Então, a gente consegue personalizar dessa forma. Só para a gente entender na hora de montar aqui, nessa parte de baixo temos também a opção da análise estendida, da análise de in e out separadamente, as estatísticas de tráfego serem apresentadas no gráfico ou em texto, tá? Daqui a pouco a gente finaliza as demais, só para a gente entender agora. Bom, vamos deixar todas as interfaces selecionadas e vamos ver primeiro a diferença do estendido ou não. Quando o estendido está marcado, o que ele vai trazer? Ele vai trazer os filtros, as interfaces aqui no caso, abaixo do gráfico, com as estatísticas de tráfego individuais dentro desse período. Então, tráfego mínimo, médio, máximo, 95%. Se tira o estendido, ele vai colocar esses filtros, essas interfaces, do lado direito, ordenando de cima para baixo, quem tem mais tráfego.
todos divididos por cores. Então a gente consegue, já nisso, se tem uma anomalia ali, identificar mais ou menos por onde pode ter sido, tá? Através do mouse aqui, ó. Beleza? Então a gente vê aqui, provavelmente foi aqui nessa interface azul, ó, a Trunk 3502. Nessa opção a gente tem como dar 2 cliques e destacar o tráfego dela. Então, ó, de fato confirmamos que se isso aqui fosse um ataque, teria sido na interface 3502. Tá? Então essa é a diferença do estendido ou não. Esse no gráfico em texto é para essas estatísticas, em texto dessa forma, como está agora. E no gráfico a gente coloca as linhas, né? Pode não ser tão útil aqui na análise de ataques, né? Mas em outras coisas também pode ser usados. E in e out, os dois marcados, in fica em cima e out embaixo. Então, ó, como eu fiz o fluxo, né? A gente identificou uma anomalia aqui no gráfico, algo que está diferente do padrão, destacamos e vemos a interface por onde esse ataque pode ter entrado. Algo presente também nos gráficos, que é o valor de saída. Muitas vezes, um ataque ele pode não vir só em bytes por segundo, né? Nessa quantidade de banda aí, mas vir em pacotes por segundo. E aqui que a gente vai conseguir fazer essa separação, também para flows por segundo e volume de tráfego. Então, ó, basta selecionar aqui pacotes por segundo e a gente tem também quanto alcançou individualmente e no total para ela. Então, às vezes o pico maior vai estar por aqui e não lá em bytes por segundo. A gente consegue parametrizar dessa forma, né? Bom, outro gráfico que vai ser muito importante nesse quesito é o gráfico que vai olhar aquelas 18 aplicações que vimos anteriormente. Qual que é o gráfico? O gráfico app. Então a gente vem aqui e a gente vai ter o tráfego total dessas 18 aplicações no BGP. Então vamos aqui, deixamos todas as selecionadas e aplicamos, ó. Então mesma coisa. Do lado direito, de cima para baixo, quem tem mais tráfego. Daí a gente vê aqui, ó, que HTTPS ele está indicando aqui uma normalidade. Então a gente vê, ó, foi lá na interface de PNI e foi em HTTPS. Então a gente vai afunilando, chegando a um ponto final ali quanto ao que aconteceu naquele momento, tá? Então esse gráfico é muito importante. Para confirmar, ó, outro gráfico que pode ser usado, interface para app. A gente tem app para análise total das aplicações, interface para app é para uma interface qual o tráfego das minhas aplicações. Então no caso, ó, a gente pode ver da PNI, aqui vamos tirar a estendida e temos a mesma coisa. Então o ataque foi nessa interface no HTTPS, porta 443, protocolo TCP. Então a gente vai afunilando. App por interface é para uma aplicação quais interfaces tiveram mais tráfego. Beleza? Então, eu já vi que era a porta 0. Agora eu quero saber quais interfaces tiveram tráfego nessa porta. Então eu posso vir aqui, app por interface, seleciono, posso deixar todas as interfaces selecionadas, né? Então aqui HTTPS, venho, analiso e chego naquela informação. Ó. Então, para o HTTPS, ó, quem teve mais tráfego, aquela interface de PNI que houve o possível ataque. Só para informar, a gente tem um gráfico aqui lá embaixo, chamado TCP Flags, aqui é esse grupo de gráficos. Então temos as flags para prefixo, para interface, para aplicação também e de forma geral. Então até pode ser usado, né, para você ver aí, se foi um ataque TCP/SYN, no ACK mesmo, PSH mais ACK. Então é um gráfico que pode acompanhar aí também algumas análises. Então, ó, os principais gráficos são esses, tá? No quesito análise de ataque. E agora, como que a gente vai aprofundar ainda mais quanto ao que aconteceu? A gente vai chegar aqui, vai ver que foi HTTPS, mas vai ficar por isso. Não, a gente quer saber quais foram os IPs de origem, destino, as interfaces, os ASN, certo? Para isso a gente vai vir no gráfico e
clicar em cima daquele horário que a gente quer esse tipo de consulta. Ele vai abrir essa caixinha e quando eu clicar em buscar, aí eu vou chegar no que a gente chama de dados brutos no Made for Flow. Tem uma tela para isso, tá? Então você vai ser direcionado para essa tela diretamente pelo gráfico. Qualquer gráfico disponibiliza isso, tá? Mas aí pela aplicação a gente consegue chegar mais facilmente na detecção do ataque. Bom, então chegamos aqui, ó, e temos as portas, né, de origem e destino, os IPs, os ASNs, as interfaces, país, né, a quantidade de pacotes, de bytes, também por segundo. Tudo aqui vai poder ser ordenado, então se você quer ordenar por quem teve mais consumo em bytes por segundo, você pode fazer por aqui. Você pode fazer um filtro aqui embaixo, né, por alguma porta específica, algum IP específico, algum ASN, e navegando por essas informações. Mas além disso, o sistema vai ajudar ainda mais. Por quê? Às vezes a gente pode ficar perdido, né, com essas informações, saber de fato qual foi os IPs mais afetados, as interfaces, e a gente vai ter lá embaixo as estatísticas desse tráfego. Então ele já vai englobar para a gente os top 5 origem e destino com mais tráfego para os ASNs que a gente viu, para os /24, para os IPs, interfaces, portas, outros. Então no caso, por exemplo, vamos olhar aqui em IPs. A gente vai ver, ele está sempre ordenado também pelo percentual. Se o percentual aqui está muito alto, exclusivamente 1, o que isso indica? Que o ataque foi em um IP, basicamente. Então, às vezes é um cliente com uma máquina infectada, algo do tipo. Às vezes, ou como origem também, né? Algum cliente nosso sendo origem para algum ataque, né? Ou, se o percentual ele está muito próximo, indica o quê? Um ataque mais distribuído. Então, um ataque que foi em vários IPs do mesmo bloco. Como que a gente vai descobrir o bloco? Vindo aqui em /24. Então, a gente vai identificar se é um bloco que está quase todo para CGNAT, se é um bloco para servidores e chegando nesse tipo de informação. Interfaces também, entender se entrou por uma interface de PTT, por uma operadora, para a gente conseguir ir fazer essas ações. Então, está vindo porta 0 na minha operadora. Eu vou lá, posso solicitar para a operadora bloquear a porta 0 em direção a mim. Às vezes já pode ser um alívio aí quanto aos ataques. Então, aqui que a gente vai ter bastante informação também sobre o que está se passando naquele momento, tá? Bom, além disso, o que mais a gente tem? A gente tem, aqui do lado direito, uma tela chamada estatística, certo? Ela é uma parte um pouco maior do que a gente já tem na tela de dados brutos. Só que para um único filtro, para uma única informação. Então, se a gente tem lá o IP .165 com 90%, por exemplo, de tráfego, pode ser um cliente infectado. Eu quero ver os dados só dele. Você vai clicar nesse IP e você vai ser direcionado para essa tela com essas informações. Ponto importante, colocar o filtro aqui em cima do horário que a gente quer ver o ataque. Então, foi no dia 7/8, 9h30. Então, vem aqui, 7/8, e vou colocar aqui 9h30. Selecionado o período, o que a gente vai ter? Informações mais abrangentes a respeito daquilo que aconteceu. Só para o /32. Então, quais foram as interfaces de origem e destino, quais foram os protocolos, as aplicações, quanto alcançou em Mbps, em pacotes por segundo naqueles momentos, tá? Quais foram os ASNs, os top 20 IPs de origem e destino. Muitas vezes a gente quer saber, né, apesar de os ataques de DDoS terem diversos IPs de origem, a gente quer saber quais IPs, se está espufado ou não, né, quais foram meus IPs de destino naquele momento. Então a gente vai chegando nesse tipo de informação e até mesmo o tráfego por país. Beleza? Então esse fluxo gráfico, identificando a aplicação, clicando, chegando nos dados brutos, com as estatísticas. Isso aqui é muito importante aí no dia a dia, na hora de entender o que aconteceu e quais ações tomar, né, na minha rede, no caso. Então, se há um bloqueio de porta 0, se há revisão de um DNS que pode estar sendo usado o DNS público,
né, se é a checagem de um anti-spoofing, de rotas estáticas. Então, através daqui a gente vai chegando nesse tipo de informação. Só para concluir a respeito da tela de estatísticas, vocês podem ver que as informações estão em azul, então são sempre links, ou seja, essa tela ela vai te possibilitando navegar por todas essas informações. Então, se eu quero ver o que aconteceu para a interface de PNI somente naquele horário do ataque, eu vou clicar nela, aí eu vou ter minhas interfaces de entrada e saída, né, com base nela, os protocolos dela, as aplicações dela, os ASNs, os top IPs que a gente comentou também, e a mesma coisa, tráfego por país. Então é bem semelhante, só que a gente vai clicando e vai navegando, se aprofundando naquela informação. Beleza? Bom, então, só para finalizar a análise pelo Made4Flow, se você já tem um IP lá atacado, um IP afetado, você pode usar os dados brutos, uma interface. Ele é um link para chegar naquela tela já buscando um determinado filtro. Então, eu quero para minha interface tal, quero ver para minha interface de PNI. Eu vi que o ataque tinha sido 7/8 às 9h30. Então, eu vou consultar e vou chegar naquela mesma tela de dados brutos, só que sempre filtrando por tudo que teve de tráfego com essa interface. Beleza? Então, assim a gente também consegue chegar nessa informação. Bom, então, com relação às análises do Made4Flow, esses são os principais gráficos. Um cara que é parceiro do Made4Flow, nesse quesito, é o anti-DDoS. Né? Por quê? O que o anti-DDoS ele vai trazer para a gente? Qual que é o benefício dele? O Made4Flow traz visibilidade, mostra o que aconteceu, quais portas, quais IPs de origem e destino. O anti-DDoS é o cara que vai trabalhar para você. Ele vai detectar esses ataques e tomar ações automaticamente. Tá? Essa é a principal função do anti-DDoS. Ele também usa NetFlow como o Made4Flow, né? Só que, ao invés de estar olhando as interfaces, tudo que está monitorado lá no sistema, para trazer esse tráfego em tempo real, ele vai estar olhando os prefixos cadastrados. Tá? Só para a gente começar aqui a entender o funcionamento dele, para então partir para as ações que podem ser tomadas. Então, aqui é tudo que manda quanto ao monitoramento por parte do anti-DDoS. O que tiver cadastrado, o anti-DDoS vai monitorar. Ponto importante, o tráfego olhado não é do bloco fechado. O tráfego olhado aqui, para identificar ataques, é IP por IP. Tá? Cada IP do bloco vai ser olhado individualmente. E como que a gente define o que é um ataque ou não? Como que vai detectar? Com base nas thresholds associadas a esses prefixos, a esses blocos. Tá? Então, as thresholds, o que elas são basicamente? As regras de limite de tráfego, para que passou disso, ó, isso aqui não é normal, isso aqui é um ataque. Então, simplificadamente, é isso que uma threshold significa. Ok? Um ponto importante quanto à definição das thresholds. O sistema ele vai sempre ler o bloco mais específico, tá? Para definir qual threshold ele vai. Ou seja, a gente tem o /22 lá numa threshold default. Dentro do /22, vai ter um /30 ali de um servidor. Então, se o /30 tiver cadastrado e associado a uma outra threshold que não seja default, ele vai ser lido para essa outra threshold. Ok? E é importante que cada serviço da rede esteja destrinchado, esteja cadastrado aqui em forma de threshold. Então, os blocos de CGNAT precisam estar associados às regras de CGNAT, os servidores, um DNS, os CDNs individualmente. Então, se a gente tem um CDN Netflix e Google, é importante que a threshold de Netflix esteja montada de Google também. Um cliente corporativo, coisas do tipo. Cada serviço mesmo que existe aí na rede. Por quê? Cada bloco, cada IP ali, vai ter o seu comportamento normal de tráfego. Um IP de CGNAT ali, ou um IP de CDN,
vai ter um tráfego muito maior do que um IP de servidor. Então, se eles estão sempre nas mesmas regras, vamos ter uma dificuldade, né, quanto à detecção. Então, é importante sempre essa definição. Clicando em editar, ó, a gente vai ver quais regras são olhadas. Então, olhamos o total por tipo, global no caso, então, sem olhar protocolo nem nada, só o total, mesmo que passem pacotes por segundo, megabytes ou fluxos. E aí, por protocolo, TCP, UDP e CMP, também para essas duas saídas, Mbps, né, bytes por segundo e pacotes por segundo. E aí, 10 né, novos decoders que a gente tem aqui, das principais formas de ataque nos últimos anos aqui no Brasil. Então tem TCP, UDP, High Ports, né, as portas altas, porta 0, DNS, talvez os dois principais, e alguns outros que podem ser lidos também. Então essas regras também é importante sempre estarem ativas para que o sistema detecte o ataque e aí sim possa tomar as ações, né? Sem que detecte, as ações não vão poder ser tomadas. Um ponto importante dessas regras, do porquê que elas têm que estar ativas, né? A gente está lá montando uma threshold de CGNAT, né? Vai estar lá para o máximo chegar 1 GB, quase 1 GB aí nos protocolos TCP/UDP. Se a gente tem só essas regras aqui de cima ativas, às vezes algum ataque que vai vir numa porta 0 não vai ultrapassar aquele valor. A porta 0 vai ter um tráfego basicamente 0 às vezes, né? Então vai vir um ataque ali de 500 MB, só que não vai ultrapassar os 1 GB que a gente apontou aqui na forma global. Então por isso que a gente precisa estar olhando individualmente para essas portas para que os ataques sejam detectados. Então a gente vem e define as regras individuais para essas portas. Beleza? Então essa é a forma como o anti-DDoS detecta ataque. Monitora o prefixo e associa os thresholds a esses prefixos para essa detecção. Agora sim, chegando nas ações. Fica logo abaixo de thresholds uma tela chamada ações e respostas. Então, como que vai ser definido? A gente tem a associação, threshold e respostas. Então, para detecção, prefixos com thresholds. Para as ações, thresholds associadas com respostas. Então, o sistema vai fazer o seguinte. Está lá olhando a threshold default, a regra de DNS foi ultrapassada. Como que ele define, como que ele entende qual ação tomar? Ele vai ver se tem alguma resposta associada. No caso, ó, temos 3 respostas aqui criadas, mas a threshold default está associada somente na resposta apenas alertas, ou seja, só vai tomar as ações definidas nela. Beleza? Então, assim que ele vai entender para onde ir. E quais ações tomar? Aquilo que tiver configurado dentro da resposta. As ações, então, são definidas aqui embaixo. Quais são os tipos hoje possíveis pelo anti-DDoS? Temos a ação personalizada, que no caso aqui seria via script. Então, se você tem algum script aí para determinada ação e ela não está presente aqui no anti-DDoS, você pode colocar lá no servidor do Mitraflow e chamar por aqui. Um caso de uso aí é para uma integração com o WhatsApp, por exemplo. Se você tem algum script que faça isso, só chamar por aqui. Para alertas, a gente tem ações para mandar um e-mail ou Telegram. Para mandar um e-mail, ele vai usar o servidor SMTP apontado aqui na tela de SMTP. E para o Telegram, o grupo adicionado também nessa tela que fica logo abaixo. Eu recomendo acessar esse botão ajuda, tá? Porque tem alguns passos para que ele consiga vir e encontrar o ID dele, né? Então, ó, dentro dessas ações, tem um template aqui de mensagem que vocês vão poder ver. Esse tipo de ação para alerta é recomendado ativar desde o início. Então, vocês vão acompanhar aqui, ó, qual foi o horário da detecção, qual foi o IP afetado, o tipo de ataque, qual threshold acionou, qual opção, quanto excedeu. Então, uma informação importante aí para entender o que aconteceu naquele momento do ataque. Mesma coisa para o Telegram. Ele já tem também um templatezinho que vai lá pronto para vocês. Fechou. Agora o que a gente pode tomar em ação no BGP? Mitigação, backhole e flowspec. Todas elas dependem de uma seção estabelecida entre os BGPs, os peers,
os BGPs, os equipamentos, com o Made for Flow, o servidor do Made for Flow e do anti-DDoS. Tá? Normalmente uma sessão IBGP mesmo, né? Não precisa fazer nenhum tipo de filtro ou configuração extra, é só a sessão estabelecida propriamente dita. Por quê? O anti-DDoS, qual que é o trabalho dele? Ele vai, através dessa sessão, subir lá na routing table, no caso aqui da mitigação Black Hole, as regras daquela rota. E aí, o BGP recebe a rota, né? Ele precisa estar aceitando a rota, e aí definir, né, fazer a ação que tiver determinada para aquela community, vai levar para a operadora tal, então, e deixar por X tempo. Então, como a gente pode ver, são os dois lados que precisam estar funcionando bem. O anti-DDoS e o BGP. O anti-DDoS quem detecta e sobe na routing table aquela rota, e o BGP recebe, ele precisa receber e tomar as ações que foram configuradas nele. Então tem uma community que vai estar apontando para uma operadora, certo? Como que a gente vai definir isso? Quais informações sobem? Aqui, nesses campos. Mitigação e Black Hole para essas rotas. Então mitigação e Black Hole, como vocês podem ver, ó, são exatamente os mesmos campos, justamente por isso, né? Porque quem vai definir se vai para Black Hole ou não é a community, é o próprio BGP. A diferença é o que? Lá na mitigação temos um prefixo para barra 24, né? Você pode colocar lá barra 24, e para Black Hole barra 32. E aqui você vai apontar a community, a comunidade estendida, o next hop, o IP de next hop, o tempo de duração. Esse tempo de duração é o tempo que ele vai ficar lá na routing table. Passou, no caso aqui do exemplo, 5 minutos, ela sai da routing table. Como que a rota volta novamente? Caso um ataque seja detectado nas thresholds associadas a essa resposta, tá? Exemplificadamente. Quanto ao que a gente recomenda ser feito, certo? Hoje em dia, temos como mais comum os ataques distribuídos, ou seja, que vai para diversos IPs de um mesmo bloco. Então, diferentemente de antigamente, que às vezes eram ataques DOS, né, que vai para um IP só, que tem uma origem, aí sim, talvez, nesse caso, a Black Hole poderia ser usado. Mas, em ataques distribuídos, que vai às vezes afetar 2/24 inteiro ou até mais, o Black Hole passa a não ser viável. Ou seja, a nossa recomendação é a utilização da mitigação. E também, como os ataques são muito rápidos e às vezes são seguidos, né, tem um intervalo de tempo curto entre eles, também um tempo de mitigação, uma rota um pouco maior também para ficar sendo executado. Então a gente deixaria ali, por exemplo, uma rota de 1 hora, né? Ou às vezes até mais. Então a recomendação para esse tipo de ataque é a mitigação, né? Hoje os ataques estão cada vez mais complexos, temos diversos tipos de ataque, né? Não só tem o ataque do reach and run, né? Então fica lá 20, 30 segundos um ataque e já sai, o carpet bomb, ataques que vão para diversos blocos, diversos IPs, milhares de origem. Então é complexo, e a ação que tem se tornado mais factível e mais viável que se executa da melhor forma é a mitigação. E aqui que você vai definir ela pelo anti-DDoS, certo? Bom, a outra ação que a gente tem via BGP é de flow spec. A ação de flow spec é uma ação que o próprio flow spec, né, ele é como se a gente subisse um ACL no BGP, algumas regras para determinado IP, para determinadas regras, para determinadas portas, protocolos. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar a opção da threshold, que a gente quer que ao ser detectado tenha essas regras subidas. Então, por exemplo, eu quero que sempre que for detectado um ataque de DNS, execute determinadas regras. Então a gente seleciona o DNS e aqui o template padrão com essas regras montadas. Então a gente já tem aqui 10 templates
iniciais. Podemos editar eles ou usar o que já tem mesmo. Então, no caso, ó, selecionamos o template e aqui embaixo é o tempo de duração que esse anúncio de FlowSpec vai ficar ativo no equipamento. Tá? Ressalto, ele também usa o IBGP para fazer isso. Tá? Então é assim que a gente define a ação automática de FlowSpec. Uma dúvida que pode ter normalmente é quais regras ele vai subir, certo? Então a gente tem uma tela chamada FlowSpec, que tem aqueles 10 templates que eu comentei, e dentro deles essas regras. Então vou usar o exemplo do DNS, né? Aqui, ó, os filtros e a ação. Os filtros, então ele vai estar olhando, vai ser para o /32 ou 128 do IPv6, na porta 53, protocolo DP, a ação de rate limit. Então tem a ação de rate limit, accept, discard, redirect, diversas aqui. Tá? No caso do DNS foi selecionado o rate limit, e aí para ele qual que é o parâmetro? 3 Mbps, ou seja, detectou um ataque, ele vai subir para aquele /32, um rate limit, um limite de tráfego de 3 Mbps. Tá? Exemplificadamente, é assim que funciona, assim que ele vai ser executado. Tá? Eu recomendo acessarem ao site da Made4It. Lá tem alguns artigos importantes a respeito do FlowSpec, sobre como configurar, o que ele é, quais são as ações possíveis, tá? Mas ele também é, junto com a mitigação, aí, talvez os mais recomendados para esse tipo de ataque, né? Como uma ação anti-ataque. Beleza? Bom, então a gente falou sobre como analisar um ataque no Made4Flow, identificar por onde entrou, quais são as origens, quais são os destinos. Viemos para o anti-DDoS, falamos sobre como ele detecta, quais ações são mais recomendadas e como configurar essas ações, né? Só para pontuar, uma coisa que é importante a respeito das ações via BGP, né? Eu falei que é necessário a sessão estar estabelecida. Como que a gente cadastra, como que a gente faz a sessão do lado do anti-DDoS? É nessa tela aqui, ó, configuração BGP. A gente basicamente seleciona a interface de rede lá da VM, né, e aponta o ASN, e aqui embaixo apontamos o BGP e seu ASN, tá? Então, da parte do anti-DDoS, basta esse cadastro. É interessante, na hora de você cadastrar, adicionar as notificações. Então, temos a notificação também para e-mail e Telegram de quando a sessão cair, porque se a sessão cai, o anti-DDoS fica impossibilitado de subir qualquer tipo de rota ou regra de FlowSpec. Então é importante também esse apontamento aqui. Aí agora, se você não quer que o anúncio seja automático, às vezes você quer já se prevenir, fazer algum tipo de anúncio para uma operadora, ou já quer deixar em mitigação em certo momento, tá? A gente tem uma tela chamada BGP Routing, que vai possibilitar você, além de acompanhar as rotas ativas, anunciar manualmente, tanto um FlowSpec quanto uma rota. Então, ó, a gente clica aqui e chega nas informações que seriam subidas lá, né, na Routing Table do equipamento. Beleza, pessoal? Então, acredito que eu tenha passado por tudo referente à análise dos ataques, as ações que podem ser configuradas e quais são tomadas normalmente, né? A gente fica sempre à disposição em caso de dúvida. Podem contatar aí a equipe do comercial, a gente, que a gente vai estar sempre disponível. É importante sempre ter essa ferramenta que vai trazer visibilidade para a rede de vocês e vai também ser uma parceira para detectar ataques, para tomar as ações automaticamente. Hoje tem sido cada vez mais comuns, né, os ataques aqui no Brasil, né? Então eu agradeço pela atenção e aí um ótimo restante de dia para vocês.